França está classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. E vou te falar, foi uma classificação bem marcante e dominante. A partida teve um pênalti perdido do Mbappé, uma grande atuação do Bono, goleiro de Marrocos. Teve atuação do VAR, teve uma pressão absurda da França sobre o Marrocos. O mais curioso é que o herói da classificação quase que se tornou o vilão. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos acompanhar tudo o que aconteceu nesse jogo entre França e Marrocos. A expectativa para esse duelo era muito grande. A França com um time favorito para a Copa do Mundo, para o título da Copa do Mundo. Marrocos apresentou, desde o jogo contra o Brasil, uma equipe bem sólida. No jogo contra o Brasil, eles dominaram muito a bola. Então ficava a dúvida se Marrocos deixaria a bola com a França ou se eles pressionariam para conseguir atacar mais a França. Desde o início do jogo já dava para perceber que a França iria dominar a partida. Marrocos deu a bola, deixou a bola com a França e a França pressionou. Os defensores da França estavam no meio de campo. Pressionaram desde o início do jogo, o primeiro tempo inteiro pressionando. Aí teve a pausa para hidratação. E aí que veio o pênalti sobre o Mbappé. Em um lance que o Mbappé demonstra toda a velocidade que ele tem. Não deu para o Mazraoui dar o bote correto, né? Foi um pênalti bem juvenil, né? Para falar a verdade. Porque não teria por que dar aquele bote dentro da área. É claro que é o Mbappé que ele sairia na cara do gol, mas foi um pênalti bem juvenil. E o Mbappé acaba perdendo esse pênalti depois de uma grande, até um pouquinho demorado da análise do VAR, que tentou detectar uma falta lá no início da jogada sobre o Hakimi. Só que, convenhamos, né, não foi nada aquilo lá. E aí o Mbappé acaba perdendo o pênalti e fica aquele questionamento. Será que o protagonista da França, o grande jogador da França, se tornaria o vilão dessa partida, que estava até então 0-0? No dia anterior já teve o Messi perdendo um pênalti e fazendo história depois, né? Fazendo o que ele mais sabe fazer, que é fazer gol, que é fazer grandes jogadas. E o que seria do Mbappé no restante da partida? E aí fica aquele questionamento, né? O Mbappé cobrou o pênalti, perdeu. O Messi cobrou o pênalti, perdeu no jogo um dia anterior. E aí fica aquilo lá, né? Por que os dois grandes jogadores da Argentina, que é o Messi, e da França, que é o Mbappé, cobraram o pênalti? Porque o grande jogador atualmente do Brasil não cobrou o pênalti contra a Noruega, que aí foi o Bruno Guimarães que acabou perdendo o pênalti. E fica aquele questionamento também, se o Neymar tivesse desde o início, ele com certeza cobraria. E a habilidade que o Neymar tem para cobrar pênalti é indiscutível. O Neymar é um cobrador nato de pênalti. Ele é aquele jogador que vai com tranquilidade para cobrar pênalti. Mesmo que ele errando, na verdade, o último pênalti que o Neymar perdeu, eu não sei dizer, porque deve fazer muito tempo, muitos anos. Mas mesmo ele cobrando o pênalti e errando, ele não vai se abalar, porque é o jogador destaque do time. E foi isso que aconteceu com o Messi, e foi isso que aconteceu com o Mbappé no jogo contra o Marrocos. E mesmo com o pênalti desperdiçado, a França ela não perdeu o ritmo de jogo. A pressão continuou, Mbappé, Dembélé, Olise. Olha todo esse time da França, ainda tem o Doué, o Digne. Acertou a bola na trave nos minutos finais do primeiro tempo, em um lance de fora da área, né, que ele deu aquele belíssimo chute, quase que acaba encobrindo um pouco o Bono e acertou o travessão. E aí terminou assim 0-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Marrocos decidiu sair um pouco mais pro jogo, mas a pressão da França estava muito forte. Era muito difícil o Marrocos conseguir passar do meio de campo. Eles tentaram até alguns contra-ataques, mas
Nos contra-ataques que tentavam, não tinha muitas pessoas. Parece que a França estava jogando com 20 pessoas dentro de campo e Marrocos estava com 10. Era uma diferença absurda. Aí aos 14 minutos o Doué recebeu entre as linhas e deu um passe pro Mbappé, que aí ele não dificilmente desperdiça, né? E acabou sendo 1-0 contra o Marrocos. Inclusive que eles reclamaram de um toque de mão. O Brahim Dias até conversa com o Mbappé sobre esse lance do toque de mão, e o Mbappé meio que ignora ele, né? E aí 1-0 para a França. E aí o Marrocos ele sente o golpe, né? Eles tentaram sair um pouco mais para o ataque. E aí a bola caiu nos pés de Dembélé, que já ganhou como melhor do mundo, ganhou Champions recentemente, que tem uma qualidade absurda com as duas pernas, e aí acabou fazendo o segundo gol da França. Depois do segundo gol, o Marrocos teve um pouco mais da bola, tentou. Na verdade, ele teve a bola, mas só que não conseguiu criar jogadas. A defesa da França estava muito compacta, não dava espaço para os jogadores como Brahim Dias e Hakimi, que são dois dos principais jogadores da França, ou Nari. Eles não conseguiram criar, não conseguiram trazer perigo, na verdade, no jogo inteiro contra a França. Não tiveram grandes destaques de chute ao gol que levou perigo. Foi um jogo bem tranquilo para a França, né? Um jogo bem tranquilo, que, ao meu ver, foi uma pressão absurda que não deu espaço para Marrocos jogar. E aí, como destaque, teve o Mbappé, que fez mais um gol em Copa do Mundo. É incrível as estatísticas dele. Nesta Copa do Mundo, são 8 gols em 8 jogos. Mbappé em Copa do Mundo, somando tudo, são 20 jogos e 20 gols, média de 1 gol por jogo. Isso daqui é absurdo, apenas um gol atrás de Messi na história das Copas. E se pensar que Mbappé vai jogar mais 2 ou 3 Copas, né? Então dificilmente não irá passar o Messi. E os gols que ele faz são muitos gols em eliminatórias. Mbappé tem sido, né, aquele jogador que enche os olhos da gente assistir jogar com lances plásticos, lances bonitos, mas a qualidade que ele tem para definir jogadas é realmente fora do comum. E agora a França espera o adversário, né, que vai vir entre Espanha e Bélgica, que joga nesta sexta-feira às 4 horas da tarde, que vai ser mais um jogo bom. Acredito que a Espanha tem um certo favoritismo ali, mas não podemos menosprezar a Bélgica. E vai ser mais um jogo espetacular que podemos acompanhar. Agora eu quero saber a sua opinião. A França é realmente a favorita para essa Copa? Estamos prestes a ver uma reedição da Copa de 2022 entre França e Argentina? Ou você acha que a Espanha ou a Bélgica pode desbancar essa França? Você acha que alguém pode parar o Mbappé nessa fase que ele está? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, se inscreva, que faremos mais vídeos como esse nessa cobertura da Copa de 2026. Até mais.